Somos uma igreja que trabalha em prol do Evangelho há mais de 40 anos. Somos uma revolução, instrumentos vivos do poder de Deus. Lutamos pelo Evangelho, lutamos por você. Somos o amor, somos o propósito, somos um, somos Sara. Somos lugar de transformação, crescimento e restauração. Boa noite, igreja do Senhor, graça e paz, sejam muito bem-vindos, que a casa de Deus é a sua casa também, amém? Vocês também que estão nos assistindo através do canal, bem-vindos. Vamos iniciar mais um culto abençoado, nosso culto de terça-noite, né? Um culto que é um lugar que a gente vem para receber do Senhor, né? E eu sei que cada um aqui vai sair, né, diferenciado essa noite, amém? Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 15, 16 e 17. Amém? Não fostes vós que me escolhestes, ao contrário, eu vos escolhi a vós e vos designei para irdes e dares fruto, e fruto que permaneça. Sendo assim, seja o que for que pedirdes ao Pai, em meu nome Ele concederá a vós. Amém? Glória a Deus. Então, Jesus, ele estava falando aqui com os discípulos, mas essa palavra é para mim e essa palavra também é para você. Amém? Quem recebe essa palavra aqui nessa noite? Amém? Ele falou na palavra dele. Às vezes a gente vem cá, aceita Jesus como Senhor e Salvador, né? Mas ele já falou aqui na palavra dele, ó. Ele falou que não fostes vós que me escolheste. Não foi eu que escolhi. Ele já escolheu você. Amém, igreja? Ele escolheu você já. Ele só está esperando que você tomar uma decisão. Qual que é essa decisão? Aceitar Ele, né? Servir a Ele, buscar a Ele com todo o seu coração. Depende de que, exclusivamente de nós. Não depende de Deus, depende de nós. Deus, Ele já nos chamou, já nos escolheu. O que Ele mais quer é que nós possamos estar dentro da vontade dele, ter intimidade com ele. E a gente tem as nossas armas para fazer isso. A gente tem a palavra de Deus, a gente tem o momento ali de comunhão com o Senhor, de ter intimidade, né? E também tem uma outra arma que é o jejum. Então que você nessa noite, se você ainda está em dúvida, que se Deus, né, ou não tenha essa dúvida, porque Deus, Ele já te escolheu, amém? Só basta você tomar a sua decisão, colocar o seu joelho no chão e crer, porque Deus, Ele quer o melhor para nós, Ele tem o melhor para cada um de nós, e muitas das vezes a gente escolhe o pouco, e nosso Deus não é Deus de pouco, amém, igreja? Nosso Deus é Deus de muito, e Ele quer te colocar no muito. Mas para você ir no muito, Ele quer que você escolha Ele também, porque Ele já escolheu você. Amém? Vamos nos levantar, vamos nos colocar de pé. Feche seus olhos. Se esvazie agora, se diminua, para que Ele possa encher você nessa noite. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, colocamos diante de Ti, Senhor Deus, a Tua igreja, colocamos diante de Ti o Teu povo, nós, ó Pai, sabemos que somos falhos, ó Pai, que somos pecadores, mas sabemos também aquele que crê, aquele, Senhor Deus, que se entrega a sua vida ao Senhor, ó Pai, esse também terá parte na vida eterna contigo, ó Pai. Então, em nome de Jesus, ó Deus, nos fortaleça, Senhor Deus. Ponha-nos, Senhor Deus, cada dia mais dentro da Tua vontade, Pai. Que possamos ter uma intimidade cada vez maior com o Senhor, Deus.
Porque o Senhor falou em tua palavra aqui, Pai, em João, que não foi nós que escolhemos, mas foi o Senhor. Foi o Senhor que já nos escolheu. Mesmo dentro do ventre da nossa mãe, o Senhor já sabia que nós estaríamos aqui. E que em nome de Jesus possamos, ó Pai, tomar um passo de fé, entregar nossa vida verdadeiramente ao Senhor, Pai. Porque somente o Senhor tem as palavras de vida eterna, Pai. Para onde iremos, ó Pai? Para onde iremos? Não temos lugar melhor que o Senhor, ó Pai. Não tem lugar melhor, não tem nada que peça, Deus, apenas nossas vontades, mas que em nome de Jesus, que as nossas vontades possam ser, Senhor Deus, vontades que provenham do Senhor, ó Deus, e que em nome de Jesus, possamos nessa noite, tirar aquilo ainda que impede de buscarmos a perfeita e boa vontade do Senhor para nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, igreja? Uma salva de palmas ao nosso Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Seja bem-vindo aqui, Espírito Santo de Deus. Aleluia, Senhor. Queremos estar na tua casa, Senhor, para te adorar, Jesus. Que tua palavra é vida, Senhor. Aleluia. Vamos adorar o Senhor Jesus aqui nessa noite. Você pode adorar com as palmas, amém, Senhor? Se alegre na presença dEle. Meu
casa do Senhor. Aleluia. O Senhor tem sido nosso escudo, amém? Você pode dizer aí, Senhor, o Senhor tem sido o meu escudo, Senhor, o meu esconderijo, Jesus. Obrigado, Senhor, porque em tempos difíceis o Senhor tem sido o meu refúgio, Senhor. Obrigado, Senhor, porque você tem olhado para mim, Jesus. Você pode dizer no seu lugar, você tem motivos para agradecer a Ele, e por isso você o louva todos os dias, todos os momentos, em todos os lugares. Oh, Jesus. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida, e nunca me cansarei. Posso ouvir? Posso ouvir a sua voz, é mais doce do que o mel, aleluia, que me tira dessa cova e me leva até o céu. Cante, já vi fogo e terremoto. Quantas vezes você tem visto? Vento forte que passou, Jesus, aleluia, Senhor. já vivi tantos perigos, mas sua voz me acalmou. Cante tudo As ordens às estrelas e aos mares seus limites, e eu me sinto tão
que tudo criou. Pois tua palavra, Aleluias. Quantas vezes você teve medo e o Senhor acalmou teu coração? Quantas vezes você passou por situações que você achou que era somente você sozinho e mais ninguém? E Ele apareceu e disse: eu estou contigo. Quantas vezes você pensa que está sozinho, mas o Senhor está contigo. O Senhor está conosco, não há motivo para ter medo, não há motivo. Um dia nós fomos escravos e hoje nós somos livres para adorar. Um dia nós fomos escravos, mas somos livres para adorar a Ele, para declarar que Ele é o Rei de nossas vidas. Ele tem um lugar nas nossas vidas, Ele tem um lugar na nossa casa, Ele tem um lugar no nosso coração. Oh Jesus, tira todo medo, Senhor, tira toda ansiedade, Pai, toda depressão, Jesus, porque nós não somos mais escravos, Jesus. Nós somos livres pelo Teu poder, somos livres pelo Teu sangue, Deus. Oh, aleluia. Oh, diga: eu não sou mais escravo do medo. Cante isso. Eu sou filho. Se você tem fôlego, adore. Eu não sou mais escravo do medo. Não sou. Eu sou. Mais uma vez, cante: eu não sou. E eu não sou mais escravo do medo. Eu sou Filho de Deus. de que eu não sou. E eu não sou mais. Ah, Jesus. Eu sou. Cante. Cante ao Senhor. Cante porque Ele te encontrou um dia. Você está aqui. Com uma melodia, Ele me encontrou, me cercou com uma canção que me libertou do quê? Dos meus inimigos.
forte: eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Mais uma vez: eu sou. Eu sou filho de Deus. Aleluia. Querida igreja, que bênção estarmos juntos na casa de Deus, neste culto de fé, esse culto de milagres. Qual a expectativa do teu coração? O que você veio buscar hoje em Deus? Hoje nós estamos iniciando um novo tempo de 7 semanas. Hoje é a primeira semana de mais um período de 7 semanas na presença de Deus, buscando a face de Deus, buscando o milagre que nós queremos que aconteça na nossa vida, na vida daquele que nós amamos, buscando o cumprimento da promessa de Deus. Quantos têm promessa de Deus? Quantos têm? Quantos estão esperando uma palavra de Deus para alguma área da sua vida? Quem está esperando? Levanta sua mão e fala: eu estou. Sabe, eu gostaria que você pudesse se comprometer com você e com Deus de estar aqui nas próximas semanas. Essa é a primeira, e nas próximas 6, um ciclo de 7. Se você precisa pegar aquela lista para você colocar os seus alvos, levanta sua mão. Quero que acenda as luzes e os nossos líderes vão entregar para você aquela filipeta onde você vai colocar os seus alvos para este período de 7 semanas. Quais são os seus alvos? O que você almeja alcançar em Deus? O que você quer alcançar? Eu quero trazer uma palavra rapidamente que está no livro de Gênesis, o livro dos começos, que conta a história de um casal que aguardava de Deus o cumprimento de uma palavra. Abrão e Sara, eles receberam de Deus uma promessa de que seriam pais, mas Sara não conseguia engravidar, e essa promessa estava demorando muito. Quantos aqui acham que a promessa de Deus está demorando na sua vida? Abraão e Sara aguardavam já há 24 anos a promessa de Deus, e quando o anjo de Deus veio para dizer que ela ficaria grávida, ela duvidou. Isso está no capítulo 18 de Gênesis. Eu quero que coloca para mim, pessoal da mesa, por favor, coloca para mim Gênesis capítulo 18. Deixa eu ver aqui qual que é o versículo. Verso 1. Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava sentado à entrada da tenda no maior calor do dia. Aí houve um diálogo aqui entre Deus e Abraão. Aí no versículo 11 diz assim: Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade, e a Sara já se lhe havia cessado o costume das mulheres. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha, e velho também o meu senhor, terei ainda prazer? Disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: será verdade que darei ainda à luz, sendo velha? O que acontece? Sara já estava com 99 anos de idade. Sara, ela não ovulava mais. Sara não tinha mais as regras, né, das mulheres, né, como se diz. E aí o anjo dá uma palavra que dali um ano Sara daria um filho a Abraão. E Sara lá na tenda, ela riu daquela promessa, porque ela estava escutando a conversa entre Abraão e o Senhor e os anjos que estavam ali com ele. Mas olha a resposta de Deus no versículo 14. Olha o que diz aqui: acaso para o Senhor há coisa demasiadamente difícil? Ele pergunta isso para Abraão. E ele reafirma: daqui a um ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti, e Sara terá um filho. Fala comigo assim: acaso há alguma coisa demasiadamente difícil para o Senhor? Será que há? Será que há alguma coisa difícil para nosso Deus fazer? Será que tem alguma promessa que Deus não pode cumprir na sua vida, meu irmão? Não é verdade.
Deus é poderoso para fazer aquilo que a gente já até perdeu a esperança. Mas eu te digo nessa noite, não perca a esperança. Por isso eu quero incentivar você, pegar a sua ficha de alvos aí, fazer os seus alvos, colocar diante de Deus. Eu estou com a minha aqui, tem vários alvos aqui que eu quero alcançar em Deus. Eu quero que você pegue agora a sua, se ela já tem alvo ou não. Eu quero te convidar a vir para o momento do altar, se ajoelhar aqui na frente, juntamente comigo. Nós vamos, nesse momento, nos ajoelharmos na presença de Deus, no altar do Senhor. Vamos colocar diante dele o nosso coração, diante dele os nossos pedidos, o nosso clamor, aquilo que aparentemente não tem jeito, humanamente falando não tem jeito. Você olha e você vê as dificuldades. Eu quero dizer para você, querido, Deus é poderoso para fazer além, porque Ele é Deus. Ele é Deus e não há nada difícil para Ele. Agindo Deus, quem impedirá o agir de Deus? Ninguém, absolutamente ninguém pode impedir o agir de Deus. Fala com Deus nessa noite aí, ajoelhado. Fala: Deus, libera o teu agir na minha vida, eu creio. Fala para Ele que você crê. Coloca diante dEle esta promessa ou estas promessas. Coloca diante dEle aquilo que você tem buscado. Querido, não perca a esperança, não perca a fé. Você tem um Deus que é todo poderoso. Você tem um Deus que pode todas as coisas. O nosso Deus não tem nada difícil para Ele. Aleluia. Ele é Senhor de tudo. Ele é Senhor dos senhores e Rei dos reis. Pai, nesta hora, em nome de Jesus, como igreja do Senhor, corpo de Cristo, povo de Deus, nós estamos prostrados diante de Ti. Nós estamos prostrados na presença do Senhor, na Tua casa. Nós estamos aqui, Senhor, prostrados no altar do Senhor, o lugar da Tua bênção, o lugar onde o Senhor age, onde o Senhor move poderosamente, onde o Senhor muda a história das nossas vidas, onde o Senhor libera milagres sobrenaturais na nossa vida, aonde o Senhor vem curando enfermidades, muitas vezes, Senhor, enfermidades que a medicina não tem respostas, muitas vezes, Senhor, situações, meu Deus, de conflito familiares, Senhor, situações, Senhor, de causas na justiça, Senhor, aquilo que muitas vezes o teu povo já tem perdido a esperança, o teu filho, a tua filha, já não tem mais fé para que aquela promessa se cumpra, mas o Senhor é poderoso para fazer aquilo, Senhor, que homem algum pode fazer. Senhor, nós prostramos aos teus pés e chamamos à existência o mover dos céus, assim como o Senhor moveu na vida de Sara. Meu Deus, humanamente falando, não havia mais expectativas de que ela pudesse se engravidar, de ter um filho. Sara já não acreditava. Quando o Senhor falou através do anjo, Senhor, Sara riu, porque ela não acreditava mais que seria possível. Mas ela foi mãe com 99 anos de idade. Oh, o Senhor deu aquele filho a Abraão e a Sara. Senhor, quando não havia probabilidade humana, o Senhor agiu, o Senhor fez. Meu Deus, e assim faz hoje. O Senhor não mudou, o Senhor é o mesmo Deus. Os teus ouvidos não estão fechados que não ouçam o clamor do teu povo. Os teus olhos não estão fechados que não veja a necessidade do teu povo. O teu braço não está encolhido que não possa agir a favor do teu povo. Senhor, nós estamos prostrados, reconhecendo, Senhor Deus, que o Senhor pode todas as coisas. Estamos prostrados aos teus pés, abraçamos a tua cruz nessa hora, porque na tua cruz nós temos suficiência, na tua cruz nós temos vitória, na tua cruz nós recebemos milagres, na tua cruz, Senhor, pelo teu sangue que foi derramado, o Senhor é poderoso para mudar a nossa sorte. Atende o pedido de cada filho, o clamor, a necessidade, a conversão de um ente querido, um filho, um cônjuge, um pai, uma mãe, um irmão. Atende, Senhor, esse pedido, aquele que ora pela saúde, pela sua própria saúde, pela saúde de alguém querido, aquele que busca uma causa na justiça, uma liberação, aquele, Senhor, que está buscando a libertação de um vício. Deus, move poderosamente, renova nesta hora a esperança, a alegria e a fé no coração do teu povo. Quebra toda maldição, quebra o poder do mal na vida do teu povo,
E nós já te agradecemos em nome de Jesus. Ora comigo, querido, fala assim: Senhor Jesus, eu renovo a minha fé, eu renovo a minha esperança, a minha confiança no Senhor, e eu tomo posse do meu milagre, na resposta do Senhor ao meu clamor, em teu nome, Jesus. Amém e amém. Amém, querido. Pode levantar, pode voltar ao seu lugar. Vamos voltar, cada um de nós, aos nossos lugares. Aleluia. Vai voltando em paz. Graças a Deus. Amém. Não há nada demasiadamente difícil para o nosso Deus. Amém. Esse momento tão importante, um momento de entrega, eu quero que você abra comigo em Deuteronômio, capítulo 28. Nós vamos ler vários versículos, nós vamos ler 13 versículos. Eu quero que você me acompanhe aí na sua Bíblia ou no seu celular. É muito importante nós termos a palavra de Deus na nossa mente e no nosso coração. Fala comigo assim: na minha mente e no meu coração. Porque assim você vai lutar e vai vencer. Você vai prevalecer naquilo que Deus tem para você. E o Deuteronômio 28 é o capítulo que fala sobre as bênçãos decorrentes da obediência. E começa o verso 1 assim: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Verso 3, ele começa a falar: bendito será tu na cidade, bendito será no campo. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. Você pode dizer um glória a Deus? Verso 8: o Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo que colocares a mão, e te abençoará a terra que te dá o Senhor teu Deus. O Senhor te constituirá para si em povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos teus caminhos. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão medo de ti. Verso 11: o Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, no fruto do teu solo, na terra que o Senhor, sob juramento aos teus pais, prometeu te dar-te. Verso 12: o Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no teu campo, e para abençoar todas as obras das tuas mãos. Emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, se obedeceres o mandamento do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, para os guardar e o cumprir. Verso 13: não te desviarás de verso 14, as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita e nem para a esquerda, seguindo outros deuses para os servires. Essa palavra, ela é uma palavra de Deus para as nossas vidas, e nós precisamos
estarmos dispostos a obedecer a Deus em todas as áreas da nossa vida. E uma das áreas que nós precisamos aprender a obedecer na área das finanças. As finanças é uma área importante na nossa vida. E é importante que nós possamos trazer dízimos e ofertas, porque a palavra do Senhor nos ensina e nos chama para isso. Querido, querida, não tenha receio de trazer o teu dízimo e a tua oferta. Tenha fé, tenha confiança em Deus, e a palavra do Senhor irá se cumprir na sua vida. Quem precisa de um envelope, levanta a sua mão. Os líderes estão aqui. Faz um sinal com a sua mão, pega o teu envelope. Nós temos a chave Pix, que você pode fazer o teu dízimo, a tua oferta, o teu parceiro de Deus. Experimente dessa bênção de ter as suas finanças restauradas pela graça e pelo amor de Deus, pela aliança com Deus, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Pai, obrigada por este momento. É o momento que nós, Senhor, exercemos fé ao trazer, Senhor, dízimos e oferta. É o momento, Senhor, que nós dizemos não, Senhor, àquilo que nós ouvimos, Senhor, muitas vezes, Pai, de previsões, muitas vezes, Senhor, de situações econômicas, e que nós escolhemos crer na Tua palavra. Nós cremos que o Senhor nos faz prósperos. Levanta a sua mão, fala com Deus. Deus, eu creio que o Senhor me faz próspero. Eu creio que estas palavras são para a minha vida. Eu as chamo para o meu dia a dia. Senhor, o Senhor é quem me abençoa. Eu sou bendito, Senhor. Senhor, e o Senhor há de suprir todas as minhas necessidades. Eu declaro, Senhor, na autoridade do nome de Jesus, que os milagres aconteçam na minha casa, nas minhas finanças, no meu trabalho, Senhor, na minha vida, Pai. Senhor, e que eu te glorifique, e que eu seja fiel a Ti, Senhor, nos meus dízimos e nas minhas ofertas. Que a bênção do Senhor se estenda sobre toda a tua casa, na autoridade do nome de Jesus. Saia do seu lugar, saia com fé e traga a tua oferta, o teu dízimo, em nome de Vamos ficar em pé, vamos estender a nossa mão e vamos profetizar as bênçãos do Senhor, a bênção da aliança. Oh Pai, obrigada, entregamos diante de Ti dízimos, ofertas, parceiros de Deus. Senhor, nós afirmamos a nossa aliança, Senhor, em sermos fiéis a Ti, em obedecermos o que a Tua palavra nos diz. Senhor, e proclamamos, Pai, que experimentaremos da abundância do Senhor. Senhor, em nome de Jesus, coloca nas nossas mãos aquilo que é nosso, aquilo que o Senhor determinou para as nossas vidas, Pai. Que a nossa atitude, Senhor, de fé, de confiança em Ti, Senhor, possa quebrar todo o jugo, toda a artimanha do inferno, Pai. E que nós possamos, Senhor, viver as promessas do Senhor para as nossas vidas, em nome de Jesus. A igreja diz amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Shalom, igreja. Sejam bem-vindos, todos são bem-vindos. É muito bom tê-los aqui nesse culto de fé, nesse culto de milagres.
Esse culto de terça-feira é o culto que a gente aprende, né, a buscar em Deus aquilo que Deus tem para nós, e a gente traz do céu para a terra. A gente experimenta, né? Quantas pessoas vêm aqui compartilhar testemunhos, compartilhando aquilo que Deus fez, né? Nosso Deus é um Deus vivo, Ele fez e Ele faz, amém? Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Tem alguém que nos visita nessa noite, algum convidado? Faz um sinal com a mão, a gente quer ver você. Tem? Onde estiver, lá atrás, Deus abençoe. Ali também, prazer recebê-los. Todos são bem-vindos. Vamos passar os nossos avisos, os vídeos, por favor. Agora vai. Salve, salve, galera de Uberlândia, tudo bem com vocês? Ó, deixa eu falar uma parada pra você. Gabriel Leão passando por aqui pra te mandar um recado muitíssimo importante. Eu tô mais do que confirmado pra Arena Experience desse ano e eu quero te dar um desafio, meu irmão. Você vai chamar alguém, você vai fechar mais uma inscrição, porque o nosso desafio é fazer com que esse lugar esteja completamente lotado durante os dias de carnaval. Então chama mais um, não importa se você já fechou 10, 15 inscrições, dá tempo de levar mais alguém para ser impactado pelo amor e presença de Deus. Fechou? Te vejo lá, tamo junto. Momentos como esses não acontecem por acaso. Eles nascem de um coração preparado, de uma busca intensa, de um povo que se consagra antes de viver o extraordinário. De 17 a 28 de fevereiro estaremos juntos em jejum e oração. Esse é o nosso tempo de alinhar o coração, fortalecer o espírito e preparar o caminho para tudo que Deus vai fazer na Arena Experience. Não é sobre um evento, é sobre um encontro com Deus. Um tempo de romper barreiras, de abrir os céus e viver algo novo. O que Deus tem para nós é grandioso demais para vivermos de qualquer maneira. O jejum nos prepara para o extraordinário. Você está pronto? Pronta? Separe esse tempo. Deus tem mais para você. 17 a 28 de fevereiro, Jejum Arena Experience. Está chegando a nossa conferência jovem, nossa conferência de carnaval. A abertura já é nesta sexta-feira com o bispo Gabriel Duarte de São Paulo e banda que vão estar aqui conosco. Então, sexta-feira, a partir das 7 da noite. Já fez a sua inscrição? Se você não fez, ainda dá tempo de fazer. Vá na livraria no final do culto, faça a sua inscrição para o nosso Arena Experience, que vai começar sexta, vai ter continuidade no sábado e depois segunda e terça-feira. Então vai ser um tempo maravilhoso, um tempo na presença de Deus que vai fazer toda a diferença na vida de todos aqueles que com certeza participarem deste evento. Domingo, culto normal, 10 da manhã e 18 horas. Então a gente dá uma pausa no domingo da conferência, né, e ela continua na segunda e na terça-feira. Dicas da livraria. Olha que livro maravilhoso, Paternidade. É um livreto de bolso, fácil de ler e que traz uma mensagem muito importante para aqueles que já são pais ou para aqueles que ainda, né, serão pais, né, estão aí no processo e almejam ser pais. Os mistérios do universo que conspiram para a vida, outro tema muito importante do bispo Robson Rodovalho, as linguagens da fé, e um livro muito interessante de um autor que é americano, Dr. Pepe Ramaná, Recriando o Éden. Neste livro ele conta os benefícios do Éden antes da queda do homem, antes do pecado, e que nós podemos trazer isso de volta hoje, né? Obrigado, Michele. No final do culto, você pode passar lá para adquirir aquele livro que Deus tem colocado no seu coração. Você pode olhar lá o que tem lá de opção e pode comprar também para presentear alguém que você queira presentear. Quero chamar as crianças, vamos orar por elas, abençoá-las, para que elas possam ir para as salinhas e nas salinhas receberem de Deus. De 1 ano e meio até 11 ou até 12, até 10 anos de idade. Então, se você tem filho nessa faixa etária, de 1 ano e meio até 10 anos, essa criança pode ir para a salinha, tem salinha para o teu filho nessa faixa etária. Vamos orar por eles? Estenda a sua mão. Senhor nosso Deus, nós abençoamos as crianças no nome de Jesus,
nós declaramos sobre elas tua bênção e tua proteção. Abençoa o momento que elas estarão nas salinhas, abençoa a nossa equipe que vai cuidar delas e vai ministrar a elas a tua palavra, em nome de Jesus. Quantos dizem amém? Podem ir, crianças, podem ir, em nome de Jesus. Ok, a Laila está me lembrando aqui que nesta quinta-feira, você que é pai, você que é mãe, tem um culto infantil para a sua criança. Programe trazer sua criança nesta quinta-feira, às 20 horas, culto infantil, culto do Ministério Infantil MSK, especificamente para as crianças. Queridos, hoje então, como nós já falamos, é o primeiro dia de um novo ciclo, primeira terça-feira, de 7 novas terças-feiras, de busca de Deus, de estarmos vindo à casa de Deus para encontrar com o Senhor, de estarmos trazendo o nosso clamor, a nossa lágrima, a nossa oração, o nosso pedido, de não desistirmos de crer, de não desistirmos de olhar para o Senhor, o autor, o consumador da nossa fé, e acreditar que a promessa vai se cumprir na nossa vida. Pode não ser no tempo que eu quero, pode não ser na hora que eu quero, mas Deus é fiel. Se nós mantivermos a nossa fé, Deus vai mover na hora que vai ser a melhor hora para nós, porque Deus nunca chega atrasado, Deus chega na melhor hora. Posso ouvir seu amém? Diga bem forte. Deus tem a hora certa para nos atender. Então hoje é a primeira terça-feira, primeira de 7, que nós vamos estar aqui juntos na presença do Senhor, nesses cultos de terça-feira. Você pode também trazer um convidado para estar vindo, recebendo a palavra de Deus, conhecendo o amor de Deus, conhecendo Jesus. E hoje nós ainda teremos quebra de maldição. Depois da palavra, nós vamos ter então esse primeiro momento com a palavra, depois teremos um segundo momento com as orações de quebra de maldições. Mas eu quero chamar você agora para o momento da palavra de hoje. O tema é: o que você faz com a sua experiência com Deus? O que você faz? Obrigado. O que você faz com a sua experiência com Deus? Nossa campanha está ali, desperte para o sobrenatural. Experiência com Deus, esse é um tema muito interessante. O que você faz com a sua experiência com Deus? Você já teve alguma experiência com Deus? Já teve alguma experiência com o sobrenatural? Teve uma época que a gente ia orar no meio do mato, à noite, no escuro, e os gravetos acendiam e brilhavam. Aí você pergunta assim: o que tem isso a ver? Por que isso? Isso desperta fé no nosso coração. A Bíblia fala que nós só podemos servir a Deus por meio da fé. A Bíblia diz que o justo serve a Deus pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós precisamos de situações que possam fortalecer a nossa fé. E às vezes o sobrenatural, ele nos ajuda. Agora, é claro que nós não precisamos ficar apenas buscando o sobrenatural. As experiências pessoais com Deus são diversas. E elas dependem de vários fatores. Deus pode se manifestar na nossa vida de diversas maneiras, Eu te dei aqui uma forma. Teve uma época em Brasília que a gente fazia campanha e Deus, ele obturava os dentes das pessoas com ouro. A pessoa chegava lá, estava precisando de obturação. Depois da oração, da ministração da palavra, vinha a oração de poder, e aí de repente aparecia um dente de ouro na boca da pessoa, Uma obturação de ouro. E isso era comprovado pelos médicos, os dentistas que estavam lá, Então, na história da igreja, na história da Bíblia, Deus já agiu de diversas maneiras na vida das pessoas, marcando elas em momentos pessoais, de Deus com a pessoa, para que aquela pessoa fosse marcada e ela tivesse uma convicção dentro dela que Deus a visitou e que Deus moveu algo diferente na vida dela. E por que Deus faz isso? Deus faz isso, queridos, para despertar em nós o interesse de que nós queiramos mais de Deus, mas especialmente para despertar em nós o desejo de buscar
o propósito de Deus para a nossa vida, porque todos nós nascemos para cumprir um propósito de Deus. Você sabia disso, sim ou não? Fala para o irmão do seu lado, fala, você sabia que você nasceu para cumprir um propósito de Deus? Quando você estava no ventre da sua mãe, Deus, Ele te via, e Deus escreveu a seu respeito, sobre todos os dias da tua vida, o que iria acontecer na tua vida, mas da parte dEle, o que Ele tinha para você, mas você precisa buscar isso, você precisa entender isso, desejar isso, buscar isso em Deus. Muitas pessoas têm medo do sobrenatural, muitas pessoas não acreditam em experiências pessoais com Deus, porque tem medo. Mas eu quero dizer para você, eu estou aqui para dizer para você, Deus age no sobrenatural. O sobrenatural é aquilo que nós não controlamos, é aquilo que é maior do que nós. Agora, nós só temos que ter um cuidado, o cuidado de não resumir Deus a uma experiência. Deus é maior do que a experiência. Você pode ter uma experiência maravilhosa e sobrenatural com Deus, mas Deus é maior do que aquilo. E é interessante porque na história da igreja, o momento que Jesus exerceu o ministério dele aqui na terra, Jesus curou muitas pessoas de diversos tipos de enfermidade, Jesus ressuscitou mortos, Jesus multiplicou pães para alimentar multidões, ele pegou 5 pães e 2 peixinhos, e alimentou uma multidão de 5.000 homens, mais mulheres e crianças. Ele orou, e aqueles 5 pães e 2 peixinhos se multiplicaram para alimentar aquela grande multidão, e mais, depois que toda aquela multidão estava saciada, o que sobrou de alimento, deu para encher 7 cestos, só a sobra, de algo que no início era 5 pães e 2 peixes. Então Deus, Ele age no sobrenatural, né? Mas Deus é maior do que isso. Deus é maior do que o sobrenatural. E é interessante que, eu estou te falando sobre Jesus, por quê? Porque nós sabemos que Jesus foi crucificado. E houve um momento em que os judeus, o povo daquele tempo, diante do rei Herodes, o rei que governava a Judéia, e ele foi colocado ali pelo Império Romano, ele se submetia a César, o imperador de Roma. Pilatos, ele fez um julgamento de Jesus, e Pilatos trouxe um bandido da época, um assassino chamado Barrabás, e perguntou para o povo, quem que vocês querem que eu solte? Barrabás ou Jesus de Nazaré? Imagina que aquele povo pediu para soltar Barrabás e castigar Jesus de Nazaré. Aquele que curou, aquele que multiplicou pães, aquele que curou cegos, ressuscitou mortos, que pregou o evangelho do reino de Deus, que não fez nenhum tipo de coisa ruim, foi mandado para a cruz. Mas nada no reino de Deus é por acaso. Havia um propósito de Deus, porque de fato Jesus veio para este propósito. Jesus veio para ir à cruz, para que todos nós tivéssemos a oportunidade da salvação nas nossas vidas. Pode aplaudir bem forte, merece. Então, amados, a palavra de Deus, ela está cheia de relatos, de experiências de homens, de mulheres que tiveram experiências com Deus e que a vida delas foram transformadas, experiências espirituais, né, de homens e mulheres da Bíblia, cujas vidas foram transformadas. E eu quero falar de 3 homens nessa noite. Tem muitos homens, mulheres, tiveram experiências maravilhosas na Bíblia, na história da igreja, depois que a Bíblia foi escrita, mas eu quero falar de 3. O primeiro deles, eu quero falar de Abrão, que depois de um tempo andando com Deus, Deus mudou o nome dele de Abrão para Abraão. Por que Deus faz isso? Por que Deus mudou o nome deste homem de Abrão para Abraão? Porque Abrão significa pai exaltado. Abraão significa pai de multidões. Então vamos comigo para Gênesis capítulo 12, nós vamos ler os 4 primeiros versículos do capítulo 12 de Gênesis. Eu quero que você acompanhe comigo, pega aí sua Bíblia, seu celular, onde está a sua palavra, ou acompanhe aqui na tela. Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela,
e da casa do teu pai, vai para uma terra que eu te mostrarei. Aqui é o momento que Deus vem e fala com Abrão. De que maneira Deus falou com Abraão? A Bíblia não diz, pode ser em sonho, pode ser através de um profeta, pode ser uma impressão de Deus no coração de Abraão, não sei como foi que Deus falou, mas o fato é que a Bíblia registra que Deus falou com aquele homem e chamou ele para um propósito. Verso 2, de ti, aí antes de Deus falar o propósito, Deus chama, e antes de Deus falar para quê, Deus dá uma promessa para ele, de ti farei uma grande nação, te abençoarei, engrandecerei o teu nome, se tu uma bênção. Próximo, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. O próximo, partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos, quando saiu de Harã. Dá um glória a Deus aí, querido. A experiência de Abrão levou-o à obediência a Deus pela fé. Quando Deus chama Abrão, a Bíblia diz, nós vimos ali, o versículo 4, Abrão imediatamente sai em obediência a Deus. Quando Deus fala com você, você tem disposição de obedecer aquilo que Deus fala com você? Isso é muito importante da gente pensar, porque às vezes a gente fica orando, Deus fala comigo, Deus me dá uma direção, Deus, eu preciso disso, eu preciso daquilo, aí Deus fala, mas aí você não acredita que é Deus que está falando com você. Você acha, não, essa voz é minha, essa voz é do homem, essa voz não é de Deus, e aí você não exerce fé, quando Deus fala com você. O exemplo desse homem, Abraão, foi chamado o pai da fé. Por quê? Porque o desafio que Deus deu para ele, ele obedeceu imediatamente. Abrão, né, primeiramente Abrão, ele não titubeou, ele saiu em obediência a Deus. E ele se torna o pai da fé, ele se torna o patriarca da nação de Israel. Abrão foi o primeiro patriarca da nação de Israel. Depois ele gerou Isaac, que foi esse filho que eu falei aqui na hora da ministração, que ele e Sara tiveram que esperar 25 anos. Ali diz que quando ele saiu, ele tinha 75 anos de idade, em obediência a Deus. Já era uma pessoa que já era de uma idade avançada, mas ele se torna pai com 100 anos de idade. E nesses 25 anos, ele e Sara estavam aguardando a promessa. Nesses 25 anos, né, eles tinham as relações deles e nada de Sara engravidar. E quando o anjo vem para falar, agora chegou a hora, Sara já não acreditava mais. Sara já estava descrente. Sara disse, eu já estou velha, eu já não tenho menstruação, como que eu vou engravidar? Já não ovulo mais. Irmão, quando chega a hora de Deus fazer, não tem nada que impede o agir de Deus. Dá um glória a Deus e aplauda ao Senhor. Não tem nada. Abraão construiu vários altares para Deus. Abraão falava com Deus como um amigo. Ele é chamado, se você estuda Gênesis, do 12, que é a história dele, até, se não me engano, capítulo 22, por aí, a história dele, você vai ver que Abraão construiu vários altares, e houve um momento que Deus mudou o nome dele, sabe, na nossa caminhada com Deus, tem momento, sabe o que é isso, Deus mudar o nome? É Deus trocar a unção, porque os nossos nomes, eles carregam um peso espiritual, os nossos nomes carregam um peso espiritual. Às vezes Deus tem que trocar o nosso nome, você não precisa nem ir no cartório para fazer a troca do nome, isso é algo espiritual que Deus vai fazer, amém ou não? Ele vai trocar a sentença negativa por uma sentença positiva na nossa vida. Então o primeiro homem que teve uma experiência com Deus maravilhosa foi esse homem, primeiro personagem que eu quero falar com você. O segundo personagem bíblico que eu quero falar com você hoje chama-se Moisés. Quem já ouviu falar de Moisés? O homem que recebeu os 10 mandamentos, o homem que Deus usou para tirar o povo de 430 anos de escravidão no Egito. Deus levantou aquele homem para isso. O homem que Deus usou poderosamente, um dos maiores profetas do Velho Testamento, Moisés.
Moisés um dia estava cuidando das ovelhas do sogro deles no deserto, chamado Jetro, quando ele olha e ele avista lá no pé de uma montanha uma sarça que estava pegando fogo, mas ela não se consumia, o fogo não consumia aquela sarça. O que é uma sarça? É uma árvorezinha, uma planta pequenininha, rasteira, que dava no deserto. E aquela planta, Moisés começou a observar de longe, que aquela planta estava em chamas, mas as chamas não conseguiam destruir a planta, ela continuava intacta. E aquilo chamou a atenção de Moisés, e Moisés então se aproxima para ver. E aí ele ouve uma voz, a voz de Deus falando com ele. Olha que coisa sobrenatural. Ele teve uma experiência forte com Deus aquele dia. Aquela voz, primeiramente mandou que ele tirasse as sandálias dos pés, porque a terra que ele estava pisando era uma terra santa. Uma terra santa, porque aquela terra ali era a terra que naquele momento a presença de Deus estava ali, né? Então Deus fala com ele, e Deus chama ele para um propósito. Qual era o propósito? Moisés tinha saído fugido do Egito. Moisés fora criado na casa de Faraó, como príncipe do Egito, pela filha do Faraó. Moisés tinha estudado nas melhores faculdades do Egito, que naquele tempo era uma civilização altamente desenvolvida. Mas Moisés, num determinado momento da vida dele, descobriu que ele era hebreu, ele não era egípcio. E ele soube da história, do porquê ele foi parar naquele palácio. E a Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 11, o capítulo da fé, que Moisés preferiu abandonar aquela vida de palácio, e ele preferiu estar com o povo dele, o povo hebreu, o povo de Deus, por causa de uma promessa de Deus na vida dele. Olha que coisa maravilhosa. Ele renunciou a uma vida palaciana, a uma vida na presença do rei do Egito, né? De ser chamado filho da filha de Faraó. E nessa experiência sobrenatural, então Deus se revela a Moisés, Deus fala com Moisés, e Moisés pergunta: quando o povo perguntar, quem é que falou com você e te encaminhou para vir aqui tirar-nos do Egito, o que eu vou falar, Deus? Moisés conversando com Deus. Aí eu quero te mostrar Êxodo capítulo 3, versículo 14. Olha o que Deus diz para Moisés. Olha aí na sua Bíblia, vai ser colocado aqui também. Êxodo 3,14. Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Eu sou. Deus se revela a ele como Deus Todo-Poderoso. Eu sou o que sou. Sabe o que quer dizer isso? Esse é o nosso Deus, esse é o teu Deus, o meu Deus, o Deus da igreja, o Deus que enviou Jesus, porque Jesus e Deus Pai são um só, e o Espírito Santo, Deus Pai, Deus Filho, Deus e Espírito Santo. Essa passagem que fala do Deus Todo-Poderoso quer dizer, Deus é aquilo que eu preciso que Ele seja. Eu sou. Se você precisa de cura de alguma enfermidade, Deus é a cura. Se você precisa de paz interior, Deus é a paz. Se você precisa de prosperidade, Deus é prosperidade. Se você precisa de alegria, Deus é alegria. Deus é tudo aquilo que você precisa que Ele seja. Glória a Deus, amém, queridos? Então Deus se revela a Moisés e Deus dá essa missão para ele, ir lá, tirar o povo dele das mãos de Faraó. E nós sabemos que Deus usou Moisés poderosamente. Através de Moisés, Deus mandou as pragas que feriram o Egito. Foram 10 pragas devastadoras. A água do rio Nilo que se transformou em sangue. Naquele período, as águas das cisternas dos egípcios também, eles puxavam a água da cisterna, era sangue que saía. Os piolhos, a saraiva, que é pedras que caíram do céu, pedras com fogo que caíram nas plantações, os gafanhotos que destruíram todas as plantações do Egito, até a última praga, que foi a praga da morte dos primogênitos no Egito. Todos os filhos primogênitos de todas as famílias, naquela noite, que foi a noite que Deus tirou o povo dele do Egito, todos os primogênitos morreram, inclusive dos animais dos egípcios. Mas aonde vivia o povo de Deus, nenhum morreu.
porque Deus orientou que eles pegassem o sangue de um cordeiro, passassem nos umbrais das janelas e das portas das suas casas, e o anjo da morte vinha onde tinha o sangue, ele passava por cima. E ele não feria ninguém de morte naquela casa, porque aquela casa estava protegida, e o sangue daquele cordeiro apontava para o sangue de Jesus que seria derramado na cruz do Calvário. Dá um glória a Deus aí, irmão. Pode aplaudir também, aleluia. Essa experiência de Moisés com Deus transformou a vida de Moisés, de um pastor fugitivo, porque Moisés estava fugindo, em um líder escolhido para libertar os israelitas da escravidão do Egito. Queridos, Deus tem um propósito para as nossas vidas, assim como Ele teve para Abraão, assim como Ele teve para Moisés, Ele tem para mim, Ele tem para você também. Amém ou não amém? Ele tem. Você se alegra com isso? Por último, eu quero falar de Paulo. Paulo foi um dos maiores apóstolos de Cristo, autor de mais da metade das epístolas do Novo Testamento. O Novo Testamento tem 27 cartas. Paulo escreveu 14 delas, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, né? Mas Paulo teve um encontro com Jesus que mudou a vida dele, uma experiência que transformou a vida de Paulo. E no capítulo 9, nós encontramos, do verso 1 até o 19, eu não vou ler, porque é muitos versículos, eu vou ler só o 4. Atos 9, verso 4. Paulo, que nesse tempo ainda se chamava Saulo de Tarso, ele perseguia a igreja. Ele ainda não era convertido, ele era um fariseu, e ele perseguia a igreja porque ele não entendia. Aqueles discípulos de Jesus começaram a pregar o evangelho em Jerusalém, e as pessoas começaram a converter, eles começaram a falar de Jesus como o Senhor, o Salvador, e Paulo se levantou contra tudo aquilo, e ele sai de Jerusalém, levando cartas dos principais sacerdotes judaicos, para prender os crentes em Damasco, porque o evangelho estava se espalhando por todos os lugares, e no meio do caminho, entre Jerusalém e Damasco, ele tem esse encontro com Jesus, e ele cai por terra, e ele ouve uma voz, algo sobrenatural. Verso 4 diz assim: caindo ele por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Por que me persegues? O próprio Senhor Jesus veio falar com ele e perguntou: por que você está me perseguindo? Mas Saulo estava perseguindo quem? O povo de Deus, a igreja, a recém-igreja, inaugurada a igreja através dos apóstolos de Cristo, porque Cristo tinha ressuscitado. Cristo mandou os apóstolos pregar e fazer discípulos. Primeiro pediu que eles ficassem em Jerusalém até que fossem revestidos pelo Espírito Santo. O Espírito Santo veio sobre eles, eles foram revestidos de coragem, de ousadia, começaram a pregar, os milagres começaram a acontecer, pessoas começaram a converter aos montes, né? E aí levanta a perseguição. E Saulo era um dos principais perseguidores da igreja. Mas nesse encontro, Jesus então pergunta: por que você me persegue? E Saulo pergunta: quem és tu, Senhor? E ele diz: eu sou Jesus a quem tu persegues. E naquela experiência, Paulo então se converte. Naquele momento, o primeiro momento, ele vê uma luz e ele fica cego. E ele é levado por aqueles soldados que o estavam levando para Damasco, e ele fica numa casa durante 3 dias. Ao terceiro dia, Deus manda um homem chamado Ananias. Deus fala com Ananias: vá lá, ore com Saulo, para que ele recupere a visão. E ali Ananias foi, Saulo recuperou a visão pela oração de Ananias, e Saulo foi batizado. E a partir dali, Saulo começou uma história nova com Jesus, e ele se torna um dos maiores apóstolos. Então essa experiência de Saulo com Jesus transformou ele de um perseguidor feroz da igreja, Saulo de Tarso, o perseguidor, em Paulo, o maior missionário do cristianismo. Porque Paulo, depois de convertido, firme com Jesus, ele faz 3 viagens missionárias em todo o mundo daquele tempo antigo, levando a palavra, abrindo igrejas, formando líderes, né? Então ele foi realmente um instrumento, escrevendo as epístolas do Novo Testamento, né? Após ele ser curado daquela cegueira e ser batizado por Ananias, ele então passa a pregar o evangelho com muito zelo, com muito fervor,
e ele se torna o apóstolo dos gentios. Ele cumpriu um propósito de Deus. As experiências nossas com Deus, queridos, ela nos fortalece para que nós possamos viver a plenitude de Deus, que nós possamos viver o propósito de Deus, que nós possamos cumprir aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Quantos querem cumprir o propósito de Deus para a sua vida? Sabe, muitas vezes a gente até quer, na nossa boa vontade, a gente quer fazer alguma coisa. Eu queria pregar o evangelho, eu queria fazer isso, mas a gente fica só no querer, e às vezes a gente não faz, porque tem o medo, porque tem a insegurança, porque tem a vergonha. Mas quando a gente tem uma experiência forte com Deus, isso muda completamente a nossa vida. Isso nos dá coragem, nos dá ousadia. A Bíblia conta a história de um homem chamado Gideão. Isso está lá no livro de Juízes, no capítulo 6. Um anjo um dia aparece para Gideão, e o anjo chama ele de homem valente, e ele quase cai das pernas. E Deus fala: olha, Gideão, você vai libertar o povo de Israel. E o povo estava debaixo de servidão dos midianitas. Os midianitas vinham aos bandos e saqueavam o povo de Israel. Eles plantavam, colhiam. Na hora da colheita, chegava aquele bando de gente e levava toda a colheita deles. Tudo que eles tinham colhido nas plantações deles, porque eles eram um povo agrícola. E aí o anjo vem e fala ali: Gideão, eu estou te levantando para você ir lá e libertar esse povo. E Gideão quase morre do coração. E depois ele fala: como é que vai ser isso, Senhor? Eu sou o menor na casa do meu pai, a casa do meu pai é a menor em Israel. Ele se via como alguém muito pequeno, como alguém muito incapaz. E aí ele resolve provar ao Senhor. Como que Gideão prova ao Senhor? Ele falou: olha, Senhor, eu vou colocar uma lã aqui do lado de fora. Se amanhã, depois da noite, quando o dia amanhecer, se essa lã amanhecer sequinha e ao redor tudo molhado do orvalho, o Senhor falou comigo. E Deus fez, do jeitinho que ele pediu, Deus fez. Aí ele não acreditou ainda que Deus estava falando com ele. Ele falou: Deus, então agora o Senhor vai fazer diferente na próxima noite. Vai estar sequinho, tudo sequinho, só a lã vai estar molhada. E Deus fez do jeito que Gideão pediu. Sabe, muitas vezes a gente fica pedindo provas para Deus. Deus, o Senhor tem que falar comigo. Deus, o Senhor tem que mandar o anjo. Deus, eu não acredito. Deus, se o Senhor não fizer algo sobrenatural. A gente fica provando a Deus, né? Gideão fez isso. Mas muitas vezes Deus, na sua misericórdia, olhando para a nossa humanidade, para a nossa pequenez, para a nossa fraqueza, Ele faz o que nós pedimos, para que a gente não tenha dúvida que é Ele que está falando conosco. Deus quer que você tenha experiências maravilhosas com Ele. Deus quer que você busque ter experiências com Ele. Sabe, melhor lugar para você ter experiências com Deus é o seu momento de devocional, de oração. É num evento como esse que nós vamos ter agora do carnaval. É numa celebração, é num encontro com Deus, revisão de vidas, que a gente separa exclusivamente para isso, onde ali você não tem outra coisa para distrair você não tem televisão, você não tem, sabe, nada, e ali você está ali para encontrar com Deus, e Deus vem e fala com você, às vezes fala de uma forma, né, assim, inusitada, mas Deus fala, usa uma pregação, fala à noite num sonho, Ele fala de alguma maneira, mas Deus sempre fala. Quando nós nos dispomos a buscar a Deus, Deus sempre vai falar conosco. Deus sempre vai dar uma direção clara para nós. O que nós precisamos, queridos, é acreditar em Deus e buscar isso em Deus. Agora, não reduza Deus a uma experiência. Sabe, a coisa mais importante para a gente acreditar em Deus, para ter fé em Deus, é a gente ser leitor da palavra de Deus, porque Deus fala pela palavra, amém? Não é só pela palavra, mas a maneira mais segura, quando você tem uma experiência sobrenatural, essa experiência precisa te conduzir para a palavra. Melhor maneira de Deus falar é Deus fala por profeta? Fala, Deus fala por profeta, mas tem muitos profetas por aí, que dão profetadas. Sabe o que é uma profetada? É o homem falando, não é Deus falando através do homem. Toda palavra profética que for liberada na nossa vida, ela precisa ter o respaldo da palavra de Deus. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Diga amém, Jesus. Então,
sabe, olha a importância disso, né? A experiência de Paulo, então, foi um ponto de virada na história de Paulo. Era Saulo de Tarso, se tornou Paulo, o apóstolo de Jesus. Toda a experiência nossa com Deus tem o poder de ser um ponto de virada na nossa vida, entre o antes e o depois. O antes e o depois. E sabe, Deus quer fazer isso na vida de cada um de nós, mas nós precisamos querer mais de Deus. Não se acomode com a medida de Deus que você tem. Deus tem mais para você. Deus tem mais para cada um de nós. Deus tem mais para a sua vida. Ele quer te levar para lugares mais altos. Ele quer usar você para você abençoar muitas pessoas. Ele quer usar você para você ser bênção na vida de outros. Mas você precisa querer isso. Você precisa perder o medo, perder a vergonha, entregar isso no altar de Deus. Deus, eu não aceito o meu sentimento, as minhas emoções me impedirem de viver o que o Senhor tem para a minha vida. Quantos já tiveram coragem de fazer essa oração? Tem que ter coragem para fazer esse tipo de oração. Porque quando você faz oração a Deus em nome de Jesus, Ele atende. Muitas vezes Deus, para falar conosco e chamar a nossa atenção, Ele precisa permitir, inclusive, situações adversas. O bispo Theo, que pregou aqui domingo, quantos estavam aqui no domingo? Ele falou sobre propósito, e ele falou sobre o processo. Deus tem propósito para todos nós, mas para que a gente possa viver o propósito de Deus, Deus nos passa por um processo. E no meio do processo surgem propostas, que o inimigo vem tentar nos desviar do caminho que Deus tem para nós. Ele vem lançando propostas para tirar você do caminho de Deus. Está vendo? Aí você falou que queria o melhor de Deus na sua vida, você começou a orar demais, aí agora aconteceu esse problema com você. Agora, está vendo? Aconteceu essa situação aí, ó. Às vezes acontece. E aí a gente tem que focar em quê? Olhando firmemente para o autor e consumador da minha fé, Jesus. Olhando firmemente para o autor e consumador da minha. Ele é o autor da fé, Ele é o consumador da fé. É nele que nós vivemos e nos movemos e existimos. É nele e somente nele. Se você entende isso, dá um glória a Deus. Quero chamar nossos músicos aqui. As experiências espirituais relatadas na Bíblia, eu falei de 3 homens, tá? Depois eu falei também de Gideão, foi o 4º que eu só citei, né? Não li referência. As experiências relatadas na Bíblia Sagrada não apenas transformaram a vida dos personagens bíblicos envolvidos, mas também moldaram o curso da história da fé no mundo todo. Quantos já ouviram falar? Vocês são tudo novos, mas na época da Guerra Fria entre Rússia e Estados Unidos, a Rússia, ela tinha uma federação de países que estavam debaixo do movimento, daquele movimento deles, isso lá nos anos 60, por aí, 80, existia um homem chamado Irmão André. Esse homem, o evangelho era proibido na Rússia e nos países que compunham, né, o Império Soviético. O irmão André, ele enchia um Fusca de Bíblia, ele era o contrabandista de Deus, e ele ia levar a Bíblia para o povo, escondido, e ele passava nas barreiras alfandegárias com um Fusca. Você imagina um Fusca, onde é que você vai esconder Bíblia? Ele passava, ele e o Fusca abarrotado de Bíblias, e aqueles homens paravam o irmão André, faziam revista no Fusca, e não achavam uma Bíblia. Como? Se não for algo sobrenatural? Como se não for um agir de Deus? Como que aquele homem tinha essa coragem, sabendo que ele podia ser preso, e ficar preso pelo resto da vida dele e morrer numa cadeia, porque ele estava fazendo algo ilegal, levando a palavra de Deus para um povo que não podia ter a palavra de Deus? Só pelo Espírito Santo de Deus, querido. E ele levava, e ele várias vezes passou naquelas barreiras alfandegárias, com aquele fusquinha abarrotado de Bíblias, levando Bíblia para os irmãos na igreja perseguida. E Deus guardava
o irmão André. E ele morreu velhinho. E nunca pegaram ele. Fala comigo, experiências com Deus. Não são experiências emocionais apenas. Não são apenas para a gente sentir, né, aquele gostinho de... Não, não é só para isso, não. Não é só para a gente coçar o nosso ego. Não, é para você ter momentos com Deus que vão marcar e mudar a sua vida, a sua história, a sua mentalidade. É ver Deus te usando para ganhar pessoas para Jesus, falar do amor de Deus e pessoas aceitar a sua palavra e aceitar Jesus através daquilo que você falou, da sua pregação. É você orar com uma pessoa enferma e aquela pessoa ser curada. Não é o seu poder, é o poder do nome de Jesus. Amém, amados? Quantos querem ter experiências com Deus? Quantos querem ser usados por Deus? Fique em pé. Eu quero te falar que as experiências sobrenaturais que Deus nos permite vivenciar, seja por meio de um encontro direto ou de uma palavra profética, ela tem o poder de mudar tudo na nossa vida. E Deus permite isso para edificar a nossa fé, para nos fortalecer na fé, para que cresçamos, para que creiamos em coisas maiores. Se você crê em algo e aquilo acontece, você abre seu coração para crer em algo maior. E aí vai acontecendo que você vai tendo experiências, e você vai experimentando o grande poder de Deus na sua vida. De olhos fechados, põe a mão no seu coração. Aleluia. Se você quer ter experiências novas com Deus, eu tenho falado isso com Deus. Eu quero uma unção nova, Senhor. Eu quero ter experiências novas, eu quero experimentar coisas novas. Fala isso para Deus também. Fala que você quer. Pede para Deus te dar força, te atrair, que você possa, se você não tem tido um tempo regular de oração com Deus na sua casa, que você possa hoje pedir que Deus te ajude. Decida isso e peça ajuda de Deus, peça ajuda do Espírito Santo, para que todo dia você separe um tempo entre você e Ele, você e Deus apenas, lá no seu quarto de oração, lá no seu quintal, no melhor lugar da sua casa, onde você vai se sentir mais à vontade, mais tranquilo, você e a Bíblia e Deus, onde você vai ler a palavra, onde você vai orar, onde você vai abrir seu coração, onde você vai chorar diante de Deus. E Deus vai te visitar, querido. E Deus vai te proporcionar experiências maravilhosas. Deus vai te usar. Se exponha para Deus. Se exponha para Deus. Fala: Deus, eu quero que o Senhor me use. Deus, eu quero que o Senhor libere uma unção nova na minha vida. Deus, eu quero viver uma vida espiritual pujante, uma vida espiritual abundante, repleta da tua bênção, da tua graça, do teu poder, do teu amor. Aleluia. Aleluia. Senhor, toca o teu povo. Toca cada vida, Senhor. Desperta o teu povo para o sobrenatural. Desperta o teu povo para ter experiências com o Senhor. Desperta a tua igreja para viver uma vida de consagração, de santidade, uma vida no teu altar. Meu Deus, desperta o teu povo para a palavra. Desperta o teu povo para, meu Deus, ter momentos com o Senhor no dia a dia, nas suas casas, mas também ter aliança com a tua igreja, aliança, meu Deus, com a visão, com o propósito, com o chamado de Deus, para viver aquilo que é o melhor de Deus para as suas vidas. Em nome de Jesus. Eu te abençoo para isso, meu irmão. Amém? Eu te abençoo em nome de Jesus. Nós queremos ungir você que vai fazer a campanha, você que quer fazer essa campanha. Eu quero ungir você. Se você tiver liberdade, vem para o altar. Nós queremos, nossos pastores, nossos líderes, diáconos que estão aqui, nós queremos ungir você. Que essa palavra, querido, ela desperte algo novo em você. Que essa palavra desperte você para o novo de Deus. Deus é um Deus de novidade de vida. Deus tem coisas novas para nós. Deus tem coisas novas para a sua vida. Em nome de Jesus. Quero pedir que os líderes possam ungir. Não precisa orar muito tempo. Unja e declara que eles vão experimentar algo novo de Deus nas suas vidas. Em nome de Jesus. Se você entrou aqui e você não tinha Jesus ainda como Senhor e Salvador da sua vida, entregue sua vida para Jesus. Fala para Ele: Senhor, eu te entrego a minha vida nessa noite. Eu convido a Ti, Jesus, para ser o Senhor e o Salvador da minha vida, da minha história, da minha casa. Muda, Senhor, muda tudo na minha vida. Aleluia. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há.
oração, o Jonathan pede pela saúde do filho deles, Emanuel. O Daniel pede pelo irmão João, que deu AVC hoje e está no hospital, para que Deus o ajude e tenha sucesso na cirurgia. A Guiomar e sua família, para que seu coração sejam consolados pelo falecimento do avô. Vamos orar? Pai, colocamos estas necessidades na Tua presença, pedimos que o Teu Espírito Santo console, fortaleça, ajude aquelas pessoas que estão passando necessidades. Senhor, oramos pela saúde do Emanuel. Meu Deus, toca na vida dele, Senhor, toca na vida desta criança, deste filho, em nome de Jesus. Oramos também pelo João, que deu AVC hoje, Senhor, irmão do Daniel. Deus, o Senhor é poderoso para mudar tudo isso. Abençoa a cirurgia que está sendo feita, meu Deus, e que a saúde dele, Senhor, meu Deus, seja fortalecida e que ele seja curado deste mal. Também consola os familiares da Guiomar, todos eles, Pai. Nós oramos e agradecemos em nome do Senhor, em nome de Jesus. Quantos dizem amém? Graças a Deus. Alguém veio aqui à frente naquele momento da oração para receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, que antes nunca tinha feito essa oração, nunca tinha publicamente recebido Jesus? Teve alguém que veio? Levante a mão. Se alguém veio aqui receber Jesus, eu quero ver você, quero me alegrar com você e quero fazer uma oração especial. Tem alguém? Ok. Então agora, queridos, nós estamos encerrando este culto, mas vamos ter a quebra de maldição. Se alguém vai ficar para a quebra de maldição, eu quero chamar você mais para as primeiras fileiras da frente. E quem não puder ficar para